Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11. E qual o pai dentre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? E Emmanuel vem comentar na lição 166 do livro Vinha de Luz, Respostas do Alto. Nos círculos da fé encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração à maneira de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebe resposta do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhe conferiria mais elevada noção dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. E não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinho. E em muitas circunstâncias da experiência terrestre, as bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não encha os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico para que sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena é imperfeita e deficiente vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca tira pedras às mãos súplices que lhes rogam auxílio. Se te demoras, pois, no seio das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impedimentos e dores te foram concedidos por resposta do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição com vistas à vida eterna. O Evangelho de Jesus traz essa informação. E, inclusive, o texto de Lucas está resumido aqui. Mas ele fala assim, né? Ele fala, inclusive, sendo maus do jeito que vocês são, se um filho pede pão, vocês não dão pedra. Imagina o Pai que está nos céus. E está chamando a atenção para como é que a gente faz os pedidos normalmente para Deus, para Jesus, para os bons espíritos. A gente faz através da oração. Então acontece com muita frequência as pessoas ou desistirem da oração porque não estão recebendo a resposta imediata que queriam ou da maneira que queriam. E o que o Emmanuel vem fazer no estudo de hoje? Vem mostrar para a gente, primeiro no texto bíblico, e depois chamar a gente a atenção para que nem sempre o nosso pedido não está sendo atendido da maneira que a gente queria, significa que o Pai abandonou a gente, que o Pai está deixando de atender esse pedido. Então ele fala de uma maneira assim, muito profunda aqui para a gente. Ele vem falar para a gente que, ó, em muitas ocasiões a contrariedade amarga é um aviso benéfico, né? E a doença é recurso de salvação. Porque o que acontece normalmente com a gente aqui na Terra? A gente se agarra aos nossos vícios, aos nossos equívocos, que já são multimilionários, se a gente parar para perceber, enquanto espírito, né? E a gente realmente manifesta rebeldia quando tem qualquer coisa para tirar a gente da zona de conforto. Essa é que é a questão. Eu estou aqui muito bem, você vem aqui me incomodar, mudar minha rotina. É assim com os outros, e tem hora que não vai poder ser assim, não vai ter uma terceira pessoa. A única pessoa que a gente vai poder reclamar mesmo vai acabar sendo a personalidade divina, né? Então a gente fica pensando aqui, a gente consegue imaginar um Deus que não seja amor, como Emmanuel falou aqui de maneira muito bonita também. Ele falou que o todo compassivo não atira pedras às mãos súplices que lhe rogam auxílio. Nunca, jamais. E fala o seguinte, que se a paternidade terrena aqui, que é imperfeita e deficiente, vela por seus filhos, o que dizer da paternidade de Deus que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? Então a gente tem que começar a pensar dessa maneira, assim, ó, junto com nossas orações, a gente falar, Senhor, além disso, me dê também sabedoria para começar a compreender como é que o Senhor atende aos nossos pedidos. Nem o mais que poderia fazer muito mal a gente,
ou nem também o menos, que poderia chegar ao ponto da miséria, chegar ao ponto de faltar e de trazer muito prejuízo. Eu quero receber aquilo na medida exata do que eu preciso para vencer a dificuldade que eu estou tendo nesse momento da minha vida, a minha prova, a minha expiação. Esse deve ser o pedido, e o tempo todo também pedido de Senhor, antes de curar o meu corpo, me ajude a ter força para curar o meu espírito. Quando o meu espírito estiver curado, o meu corpo naturalmente vai seguir o caminho e vai ficar bem mais fácil, mas a gente vai entendendo também que essas limitações, essas inibições provisórias, como ele diz aqui, e também não só as inibições provisórias no campo do relacionamento pessoal, dos desejos profissionais, dos desejos de família, mas também os de doença, todos eles são educativos para o nosso espírito, que está aprendendo aqui numa determinada fase da vida. Com relação à família, então, e com o convívio social, a gente tem que aprender definitivamente que a gente não consegue mudar ninguém. A gente está aqui para aprender a aceitar as pessoas do jeito que são, a respeitar as pessoas do jeito que são e principalmente aprender a amar essas pessoas, amar como? Criando condições para, a partir do estágio em que elas se encontrem, elas conseguirem buscar o caminho da própria evolução. Então a gente não está aqui para querer impor nada para ninguém, e cada vez que a gente quer fazer isso, a gente só está dando mostras do nosso egoísmo, do jeito que a gente ainda, da vaidade, do orgulho, da gente achar que o meu caminho é o melhor e é melhor do que todos aqueles que estão ao meu redor e querer exigir que esses que estão ao nosso redor façam exatamente aquilo que a gente está querendo fazer. Então ele vai botar aqui para a gente. Nem sempre vai ser possível compreender de pronto. Tem um texto maravilhoso no Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 5 dele, Bem-aventurados os aflitos, e esse texto se chama A Verdadeira Desgraça. Ele fala, ó, normalmente o homem na Terra vê desgraça de maneira muito imediata, mas é bom você analisar o que é realmente, o que seria dentro da linguagem humana desgraça, a gente analisar a longo prazo. Ele vem falar assim, ó, normalmente você quer ver uma visão de desgraça, são aquelas festas que estão acontecendo o tempo todo, que estão entorpecendo o nosso corpo e não deixando a gente tomar conta do espírito, estão embriagando cada um de nós, são essas oportunidades que a gente está tendo de prazer, que são os prazeres que são falsos, porque na verdade vão nos conduzir daqui a pouco para caminhos de sofrimento. Então é sempre bom a gente pensar assim, uma tempestade que está sendo muito dura agora, que está derrubando árvores, que está castigando o meio ambiente, mas sem a gente perceber, está, na verdade, purificando o ar, está levando os miasmas, está preparando um terreno para uma coisa muito melhor que vai vir. A gente, no primeiro momento, a gente analisa como uma coisa muito ruim, muito negativa, mas por conta de entendimento ainda muito estreito de como funciona a providência divina. Porque o nosso planeta, já que estou falando desse exemplo, ele está o tempo todo sendo preparado e sendo reconstruído ante as destruições que nós promovemos, porque ele é um planeta que foi preparado para receber espíritos rebeldes, como nós somos ainda. Então, o tempo todo a coisa vai se renovando. Então, a gente tem que aprender a ver o que é verdadeira desgraça. Ele fala lá, normalmente a gente vê desgraça, por exemplo, no parente que foi embora, e não se dá conta de que, muitas das vezes, ele vem falar aqui pra gente que, em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo dele, diminui o tempo de vida, para que ele não enche os dias com a repetição de graves delitos. E não raro também, dá-lhe também a fealdade do corpo físico, que é para a alma se iluminar. São mensagens que a gente sabe, são de difícil compreensão, só a hora que a gente está passando pela provação, por uma situação mais dura, é que a gente vai cair, né, na reflexão desses valores. Mas são valores que a gente tem que aprender a trazer com a gente e o tempo todo procurar sintonizar com os objetivos de Deus. A gente pensar assim, por que o Senhor está insistindo em acontecer comigo? O que eu tenho que aprender com isso? Se eu não aprendi ainda, Senhor, me ajude, me ilumine para que eu possa estar tomando o seu caminho, me ajude para que eu possa realmente estar buscando a cada dia os seus objetivos, porque eu nasci para isso, tudo que eu estou fazendo aqui na Terra é para isso. A gente sabe que o Senhor nos ama incondicionalmente e o Senhor só quer o nosso melhor. Esperamos que nossas palavras tenham sido de utilidade e rogamos a Jesus mais uma vez que nos ampare hoje e sempre.